Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um aprendizado, para novas dicas, orientações, porque toda dica leva a uma solução. Toda dica nos conduz a momentos melhores com a nossa criança autista. E estou aqui para dizer uma grande dúvida de vocês, as perguntas que se avolumam na minha caixa postal, que é: meu aluno, o meu filho, não se comunica direito. O que significa isso, meu aluno e o meu filho não se comunica? Essa é uma dor muito grande que os pais têm. Isso é realmente o grande desafio dos pais neste momento, tá? Então me acompanhe durante esta semana e vocês vão perceber que eu estou trazendo para cada um de vocês todas as respostas para muitas dúvidas de vocês, para muitas dores de vocês, para muitos sonhos de vocês. Primeiro, ele não se comunica. Quais são os sinais de alerta que muitas vezes os pais falam para mim? Mas, professora, ele não repete frases, ele não se comunica comigo, ele não tem uma forma de comunicar, de apontar, de dizer o que está acontecendo. Ele sempre está em crise, ou se ele fala, ele repete sempre as mesmas coisas sem intenção de se comunicar. E se fala, ele tem um atraso significativo na fala, mas sem intenção de se comunicar. Então, todos esses déficits da criança autista que vocês estão comentando comigo estão relacionados aos seus déficits sociais. Por quê? Para falar, eu tenho que ter uma intenção. Estou aqui com vocês, diante de uma câmera, com a intenção de me comunicar, de levar algumas informações necessárias. A nossa criança tem déficits sociais. A nossa criança autista, ela muitas vezes, ela não se comunica porque ela não tem intenção social de dizer o que está acontecendo comigo ou de alguma coisa que está acontecendo ao redor da minha vida e que eu não sei dizer o que está acontecendo. E esse é o grande desafio, tanto da escola quanto da família. Então, observem bem, o que eu preciso fazer, então? Qual é o caminho para sair de uma dor e ir a uma solução? Sair de uma dor e ir para uma solução. Então, eu tenho que dar pistas sociais. Por quê? Quando nós falamos, olha, eu estou com uma blusa, um colar, um anel, um óculos, eu estou dando informações de como eu estou. Então, às vezes eu vejo os pais e a escola não dando essas pistas sociais, porque essas pistas são ajustes necessários para que ele tenha pistas mentais para poder falar. Se vocês perguntarem assim para mim: professora, para a sua aula neste momento, para a sua informação e fala sobre física. Eu vou ficar repetindo física, física, física. Por quê? Eu não tenho nenhuma pista social, nenhuma memória do que é física. Porque é uma área do conhecimento que eu não tenho. Mas eu, como pessoa típica, posso trazer aqui uma pessoa que fale sobre a física. Então, isso são os ajustes sociais para que a gente possa viver. A nossa criança autista, pai e professor, ela precisa de pistas para interagir. Ela precisa de pista para aprender. Quando ela sorri, por que ela sorri? Estou sorrindo porque eu estou feliz com vocês. Eu estou sorrindo porque eu ganhei um brinquedo que eu gosto. Eu estou sorrindo porque eu ganhei um cachorro. Estou sorrindo porque está chegando as férias. Então, existem motivos e para tudo isso eu tenho que mostrar. Não adianta eu falar, mas eu falo muito com ele. Não, não é só falar. A fala também é uma ferramenta. Só que a ferramenta fundamental da criança autista são as pistas visuais. Então, vocês estão vendo que eu estou minimizando a dor de vocês, mostrando o caminho necessário para que vocês possam entender que esses déficits da fala, essa ausência da fala, é devido, muitas vezes, à grande dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, vejam bem,
Quantas informações! O discurso da fala, de acordo com muitos pesquisadores, eles precisam de alguns detalhes. Para que eu possa falar, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber o que acontece. Se eu vejo um acidente de trânsito, eu que vi, eu preciso de ter algumas pistas. Então, toda fala precisa de informações sensoriais. O que são informações sensoriais? Discriminar, perceber, despertar atenção para as áreas de visão, para as áreas auditivas, olfativas, gustativas, táteis, paladar, porque nós não conhecemos o mundo só através da nossa visão e da nossa audição. Existem os outros sentidos. Então, como eu disse, para falar, eu preciso dessas pistas sensoriais. Eu preciso discriminar. Por que é discriminar? Será que todas as bolas são iguais? Existem bolas verdes, amarelas, azuis, coloridas. Existem bolas de tamanhos diferentes. Existem de bolas de texturas diferentes. Tudo isso tem que ser apresentado para a criança. Então, a primeira pista que vai auxiliar seu filho é fazer com que essa criança se integre no mundo sensorial. Primeiro, quando eu mostro o mundo para ela sensorialmente falando, eu estou apresentando uma ideia. Por exemplo, eu estou aqui falando sobre a estrela de Belém. Quando eu mostro a estrela, eu estou dando uma pista mental para que essa criança tenha intenção de fala. Não adianta eu falar somente e não mostrar. A pista visual, a pista tátil, porque aqui é um tecido diferente, é uma textura diferente, ela oferece para cada um de nós a ideia do que nós precisamos falar. Então eu falo, olha gente, essa estrela minha tem aqui um lugar para me colocar num gancho, ela tem uma textura aveludada, ela tem alguns sinaizinhos dourados, isso é a discriminação. E às vezes eu dou o brinquedo para a criança brincar, eu dou uma caneca para ele tomar água e não dou as pistas sensoriais para ele. Então, quando eu quero que a criança fale, eu tenho que apresentar todas as pistas para que ele possa falar, para que ele tenha ideias, para que ele tenha pensamentos. Eu vejo quando a gente faz esse trabalho com criança autista, eu vejo a criança, quando você fala alguma coisa, ela vai pegar aquilo que precisa. Por quê? Porque ela se organizou. Então, a fala, para se produzir a fala, pai e professor, ele precisa dessas pistas. Então, eu como escola, eu tenho que ter um repertório de material didático muito grande para incentivar esta fala. E em casa? Mas, prof, eu estou em casa, eu preciso? Sim, eu preciso. Nós vamos agregar a este cérebro, nós vamos encher esse cérebro de informações. Crianças autistas possuem diferenças no seu desenvolvimento. Uns vão falar pontualmente, outros não irão falar, mas ele precisa se comunicar. Mesmo se não houver a fala, eu preciso me comunicar. Então, toda essas diferenças que existem no desenvolvimento de cada um dos autistas, eu como professor, eu como pai, eu preciso perceber esses detalhes. Às vezes eu vejo pais gritando com a criança, se exaltando com a criança, às vezes até professor, querendo que ele entenda somente o verbal. O verbal sempre tem que estar condicionado a uma apresentação concreta. E daí nós vamos pensar o seguinte, mas professora, qual a informação que a senhora tem? Vamos lá, vamos pegar Jean Piaget. Jean Piaget, ele dividiu a infância em níveis de aprendizagem. Ele diz assim, a criança desde que nasce até os 12 anos,
Uma criança típica, ela precisa de informações concretas. E por que nós, que temos um filho autista, que temos um aluno autista, que temos um paciente autista, nós deixamos isso de lado? São pesquisas, é ciência que fala que toda criança precisa do concreto para poder entender este mundo. Para que ela possa elaborar a fala, porque a elaboração da fala, ela é muito complexa. Mas para isso, eu preciso de ter pistas visuais. Então vamos ver quais as dicas que eu dou com relação à comunicação. Mais algumas dicas, né? Evite falar excessivamente. Sabe aquela coisa assim, eu já falei para você, eu já mostrei para você, estou repetindo pela 10ª vez. Gente, não fale excessivamente. Falou uma vez, venha. Espera a ação. Espera ele vir até você. Então, conforme a gente vai mostrando para a criança, o evitar excessivo é como que se diz assim, altera este cérebro do autista que já é hiperagitado. Então, nós temos que falar pausadamente, dar voz de comando, sem nenhum alarde, sem nenhuma repetição demais. Relacione sempre do que você diz com algum objeto, com alguma imagem. Você está com sede? Você está com sede? Você pega o copo. Demonstre. Ouça sempre a criança com atenção. Mas ela não fala. Mas, gente, eu não preciso falar para dar pistas do que está acontecendo comigo. Quantas vezes você vê uma pessoa entristecida, ela não precisa falar. Você já observa. Então, nós precisamos ouvir o que a criança fala e o que a criança faz através das pistas necessárias. Ouça sempre. Use gestos para suporte. Olha lá, olha o quadro que tem aqui atrás, olha o meu anel. Usa gestos para poder mostrar. A fala, quando nós usamos os gestos, ela fica muito mais exemplificada, ela fica muito mais fácil de ser entendida. Outra pista. Consiga a atenção antes da criança falar. Não adianta você falar, ela está de costas, ela está brincando e você está, olha para cá. Não, consiga atenção, primeiramente a atenção. Tem pais que falam, ele nunca me atende. Daí eu vou ver esse nunca atende, ou às vezes até profissionais, é que ele não esperou a atenção da criança. Desperte a atenção da criança. Mostre algo que chame a atenção dela. Ela gosta de caneta, olha, comprei essa caneta nova. Ela teve atenção, daí você fala aquilo que é necessário. Responda sempre à interação da criança. Sempre. Sempre. Quando a criança quer falar com você, quer interagir, mas não é um momento, mas nesse momento você pode, entenda ela. Fala assim, olha, daqui a pouquinho eu volto, mas você atendeu o primeiro momento da criança. Outra dica, ajuste a linguagem ao nível que a criança possa compreender. Não use uma fala infantilizada para uma criança de 7, 8 anos, 9 anos. Mas também não fale de uma forma tão perfeccionista para uma criança de 2 anos. Ajuste a sua linguagem, professor, pai, terapeuta, ajuste a sua linguagem no nível de desenvolvimento da nossa criança. Use desenhos, outra dica, use desenhos para aumentar o vocabulário da criança. Se eu quero que a criança conheça as árvores da minha cidade, mostre fotos. Se eu quero que ela conheça o trajeto, o ano que vem eu quero mudar de escola, eu quero mudar o trajeto para levar a minha criança, use fotos. Use representações de cada quarteirão. Tudo isso é para que a criança possa entender melhor todas as pistas. E aqui fica o meu muito obrigado. Espero que todas as pistas que eu dei para falar da sua dor, de como eu melhoro essa dor e estou chegando a muitas soluções.
Porque quando eu falo para vocês, meu filho, meu aluno não se comunica, eu dei uma pista, uma série de pistas, para que vocês cheguem a uma solução. Fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigada.